Olá, galerinha do nono ano. Vamos começar a nossa aula de física, certo? Eu vou continuar a explicação da unidade 6, tá certo? Lembrando que a aula passada, ficou um trabalho avaliativo. Quem não realizou, sinaliza para mim para poder realizar esse trabalho, tá certo? Que ele está valendo aí 6 pontinhos para vocês. Não perca esses pontos não, porque vai fazer falta para vocês mais na frente, tá bom? O exercício que vai ficar hoje são as páginas 84 e 85. Vamos só concluir a explicação deste capítulo de eletrodinâmica e resolver duas questõezinhas para colocar em prática o que foi explicado, tá certo? Vamos aqui, ó. Primeira parte aí da página, a partir, gente, da página, deixa eu pegar aqui, pronto, a partir da página 83, onde fala aí, ó, circuito elétrico e seus elementos, tá certo? Vamos lá. Aula passada falamos sobre esse circuito, vocês lembram? Quando a chavinha está ligada, o circuito passa e a lâmpada acende, né? Quando a chavinha está acionada. Quando há uma quebra no circuito elétrico, a lâmpada fica apagada. Mas vamos aqui. Chama-se circuito elétrico um conjunto de elementos que podem ser ligados entre si, sendo estabelecida uma corrente, como mostra aí a figura ao lado, certo? Quando acendemos ou apagamos uma lâmpada, geralmente fazemos isso ligando ou desligando um interruptor, que abre ou fecha determinado circuito, como eu acabei de falar, tá bom? Quando colocamos um aparelho na tomada, estamos fechando um circuito. Portanto, uma corrente elétrica será produzida para o aparelho funcionar. Por quê? Porque estamos fechando, quando ligamos aqui, estamos fechando o circuito, para assim o aparelho funcionar, tá certo? Em um circuito podemos colocar diferentes elementos, de acordo com a nossa necessidade. Vejamos a seguir quais são esses elementos. Seguindo, nós temos aí os geradores. Que é isso? Gerador é um aparelho que transforma energia química, mecânica ou outra em energia elétrica. É o elemento que abastece o circuito, sendo responsável por quê? Por fornecer a energia elétrica, tá certo? Exemplos: os geradores, as pilhas e as baterias, certo? São exemplos de geradores. Receptores, o que é isso? É todo o aparelho ligado ao circuito, certo? Que recebe a energia elétrica do gerador e a transforma em qualquer outro tipo de energia, exceto energia térmica. Aí, a televisão, por exemplo, é um receptor que transforma energia elétrica em energia luminosa e sonora. Outros exemplos de receptores são quem? A geladeira, o telefone, tá certo? Entre outros, que recebem energia. Resistores é todo dispositivo cuja principal função é transformar energia elétrica especificamente em energia térmica. Certo? Os aparelhos resistores têm em comum uma resistência, um fio não muito bom condutor, que tem por função dificultar a passagem da corrente e, por consequência, esquentar, certo? Essa propriedade, ela é chamada de quê? De resistência elétrica. São exemplos de resistores: o chuveiro, no caso o chuveiro elétrico, o aquecedor, o ferro de passar roupas, entre outros, certo? São exemplos do quê? De resistores, tá bom? É uma função de transformar a energia elétrica especificamente em energia térmica, tá certo? Te lembra logo do ferro, Capacitores. Nessa parte aí que fala do capacitor, que é justamente a nossa página 84, nós temos aí um RA, certo? Nesse RA, temos aí um circuito elétrico, certo? Lembrando que
que o circuito elétrico é um caminho fechado entre os polos de uma pilha, de uma bateria, certo? Passando por algum elemento que utiliza energia elétrica, certo? Nesse RA você vai abrir e aí você vai ter um jogo de elementos, certo? Onde você vai utilizar também lâmpadas nesse joguinho. Abram aí para você ver, super interessante isso aí, certo? Passando, você vai observar os polos positivos, os polos negativos em determinados objetos. Abram para você ver. Vamos falar aí sobre os capacitores, na página 84, justamente onde tem o nosso RA. O que é esse capacitor? É um dispositivo que tem como função armazenar energia, certo? Por meio de cargas elétricas, tá bom? De forma geral, a disponibilização da energia armazenada é feita de modo rápido. Por exemplo, os capacitores são os responsáveis pelo flash nas câmeras fotográficas. É uma coisa bem rápida, né? É feito de modo bem rápido esse capacitor. Fusíveis e disjuntores. São dispositivos de segurança que protegem o circuito. Ele aqui tem a função de proteger o circuito, tá certo? Nos casos em que há o quê? Sobrecargas de energia elétrica. Geralmente os fusíveis, eles possuem um fio que resiste a uma corrente bem definida. Se a corrente que for passar para o circuito for maior do que o fio suporta, ele se funde, fazendo o quê? Abrindo o circuito, ele abre, né? E não deixa a corrente passar para os aparelhos. Essa daí é a função dos fusíveis e disjuntores. Ele abre e não deixa o circuito, certo? Passar para os aparelhos, certo? Está aí a função dos fusíveis e disjuntores. Tem a parte aí a última partezinha, amperímetro, voltímetro e multímetro, ainda na mesma página. Vamos lá. Amperímetro e voltímetro, assim como multímetro, são medidores elétricos. Eles vão medir, certo? Um amperímetro é um aparelho que mede a intensidade de corrente elétrica. O voltímetro é um aparelho que mede a diferença de potência ou voltagem entre dois pontos. O multímetro é um dispositivo com função múltipla. Geralmente, com o mesmo aparelho, é possível medir a corrente elétrica em um circuito, a diferença de potência entre dois pontos e a resistência elétrica de um objeto. Tá certo? Com isso, galerinha, encerramos a explicação da unidade 6, que fala de eletricidade, certo? E esse conteúdozinho aí é a parte de eletrodinâmica. Com a explicação de hoje, encerramos a última parte do nosso livro 3, certo? Vamos agora só colocar em prática o que eu acabei de explicar para vocês com duas questõezinhas, certo? Façam também ela no caderno de vocês para ficar registrado. Coloque a data de hoje e vamos lá. Ó, primeira questãozinha aí. Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá fazer. Primeiro item aí. Verifique. Pronto. Resistor é um dispositivo que transforma energia elétrica em energia térmica. Com certeza, resistor é sim um dispositivo que acabamos de ver, né? Ele transforma energia elétrica em energia térmica. Coloca um Vzinho aí de verdade. A outra, gerador é um dispositivo que transforma qualquer tipo de energia em energia elétrica. É sim, verdade também. A outra, terceira aí, ó. Fusível é um dispositivo que mede corrente elétrica. Ele mede o fusível? Não. O fusível ele não mede energia elétrica. Acabamos de ver aí a parte do fusível. Ele não mede energia elétrica. O que é que ele faz, os fusíveis?
Ele é um dispositivo de segurança. Ele faz o quê? Ele protege, certo? Ele protege o circuito. Ele protege de quê? Da sobrecarga da corrente elétrica. Se acontecer uma sobrecarga de corrente elétrica, o fusível ele vai fazer o quê? Ele vai proteger. Ele não vai medir nada. Então, no caso, é falsa, tá bom? E a última aí, ó. Corrente elétrica é uma grandeza física medida no sistema internacional em amperes. Com certeza, verdade. Qual a sequência correta para as afirmações acima? Verdade, verdade, falsa e verdade. A sequência correta está aí. Ok, estão entendendo tudo? Se não entender, sinaliza aí no grupo, tá certo? Tia, eu não entendi essa parte, explica novamente, que com certeza eu vou atender vocês, tá certo? Vamos para mais uma, para a gente encerrar nossa aula, né? Segunda, a passagem da corrente elétrica pode produzir calor. Instalações elétricas mal feitas, uso de materiais de baixa qualidade ou desgaste de materiais antigos podem provocar curto-circuito. Para se evitarem riscos de incêndios, as instalações elétricas devem conter um dispositivo de segurança, denominado o quê? Disjuntor. Ele vai servir como uma medida de segurança, esse dispositivo aqui, chamado disjuntor, tá certo? Com isso, galerinha, a gente encerra o nosso livro 3, tá bom? Vamos encerrar justamente com essa parte aí que fala sobre os disjuntores. Essa questão aqui que fala sobre o disjuntor, tá bom? Aí o que é que você vai fazer agora? Você vai fazer, terminou a aula, você vai realizar a página 84 e 85, certo? Para fechar com chave de ouro o nosso conteúdo, o nosso livro 3, tá certo? Revisem o conteúdo que mais aí está chegando, né? O nosso simulado. Então, revise aí o conteúdo, tá certo? Com resolução de questões. Tchau, até a nossa próxima aula. Fique com Deus, tá certo? Tchau, tchau. Opa, cadê o meninozinho? Eu terminei a aula e ele não veio, tá? É dia do professor. Saí de cena.